Todo fazendeiro que eu conheço odeia choia. Ela se espalha rápido, fere tudo e prejudica o gado. Então, por que estou aqui antes do amanhecer procurando pássaros? E o que isso tem a ver com uma planta tão odiada? Você já sabe porque todos odeiam essa planta, aparência agressiva e cheia de espinhos. Mesmo que você nunca tenha sido espetado por uma choia, sabe que essa planta quer machucar. Seus espinhos não são só agulhas, mas anzóis. Eles têm farpas que ficam na sua pele, então quando você tenta puxá-los para fora, um pouco de carne vem junto. Agora, imagine que você é uma vaca e passa por perto, e uma dessas agulhas te espeta. Você não tem mãos, certamente não tem um alicate. Ela simplesmente fica lá como uma ferida aberta no deserto, deixando todas as bactérias entrarem, causando infecções, e às vezes essas infecções matam os animais. Aqui seria bom para te mostrar algo. Isso não é por causa da seca, é só pelo inverno chegando. Mas quando a seca vem, o gado fica desesperado por forragem. Vê aquele pequeno pedaço de grama ali. Eles vão tentar brigar para conseguir a comida, ou até mesmo tentar comer o próprio choia. E sim, levados à loucura pela fome, eles realmente tentam comer através dos espinhos. E é aí que o desastre acontece. Vaca com boca cheia de espinhos tem dificuldade até para se alimentar. O bezerro não consegue mamar. Se você já teve uma afta, sabe como é difícil mastigar, ou tentar mover o líquido na boca para não arder e queimar. Imagine uma boca cheia de agulhas. Quando as coisas apertam, o gado enlouquece de fome. Por isso, se um fazendeiro diz que odeia a choia, sua reclamação é legítima. Derrubar esse choia bastão de caminhada no chão foi fácil. Sempre que um animal grande passa por aqui, seja um cervo, um alce ou gado, isso pode acontecer. E é assim que o choia se espalha. Então esse cara sai para uma caminhada e aí a vaca acaba encostando nesse creosoto e eventualmente o vento sopra e isso cai no chão. O que acabou de acontecer aqui dá para perceber pelo sol da manhã que está a oeste. Onde aquele choia caiu? Está na sombra do creosoto, principalmente o sol do sul e do oeste, de onde vem o calor mais intenso do deserto. Essa estratégia de clonagem às vezes dá sorte. Ela cai em um lugar ideal e incentiva a planta a se espalhar. Na verdade, eu quero que essa coisa se espalhe, então não me importo de dar a ela um lugar ainda melhor. No início dos anos 1900, os australianos trouxeram choia das Américas, e isso porque muitas partes da Austrália têm um clima muito parecido com o do extremo oeste do Texas. O que funciona aqui deve funcionar lá também. Por que trouxeram a choia? Talvez fosse uma curiosidade de jardim, talvez quisessem construir cercas vivas, mas você conhece a história. A choia escapou e agora é quase uma praga. Em poucas décadas, a choia infestou milhares de hectares por toda a Austrália, e isso teve muitos efeitos colaterais. Ela forma moitas, bloqueia o movimento do gado, porque pode ser uma cerca viva, mas talvez não seja a cerca que você queria, você pode prever os resultados. As ovelhas enfiam o rosto, são espetadas, não têm mãos, muito menos polegares para tirar os espinhos do rosto. Elas se infectam e, o mais importante, os espinhos ficam presos na lã, fazendo com que os fazendeiros recebam menos pelo gado. O governo australiano acabou declarando isso uma erva daninha de importância nacional, basicamente dizendo que é invasora e ficou fora de controle. Mas, para reforçar aqui, é uma planta nativa e ela tem o seu lugar. Tudo isso para dizer que a preocupação de um fazendeiro com a choia é completamente legítima, muito bem fundamentada na experiência. Eles não estão errados, mas o que acho diferente, além da choia ser nativa do oeste do Texas, é isso. O problema da Austrália não eram apenas os cactos, era antes mesmo dos cactos chegarem. É um país cheio de paisagens degradadas, solos superpastoreados e, especialmente, solo exposto e árido. Isso resultou em uma paisagem degradada, sem vegetação para competir com a choia, que sem inimigos dominou tudo. A choia não invadiu um ecossistema saudável. Ela invadiu um ecossistema degradado, e uma vez que conseguiu se estabelecer naquele solo exposto, não havia nada para detê-la. Produtos químicos levam muito tempo para matar o cacto, e qualquer tipo de método mecânico corre o risco de espalhá-lo por toda parte. Você pode tentar arrancar o cacto puxando-o pelas raízes, isso pode funcionar, mas leva muito tempo, custa muito dinheiro e causa muito desgaste nos equipamentos para combatê-lo dessa forma. A choia faz parte da família dos cactos, é um parente próximo do figo da Índia. O que mata os cactos é sombra e água.
Minha missão aqui é construir uma floresta no deserto, e eu tentei por 2 anos fazer árvores crescerem a partir de sementes, mas simplesmente não consigo fazer isso acontecer fora de um viveiro. Estou adaptando minha abordagem. Estou focado em restaurar primeiro as coisas que querem crescer em solo nu, ervas, gramíneas e, especialmente, cactos como a choia. E quando se trata dessa planta, estou apostando na restauração em vez da erradicação. Meu plano: se eu consertar o solo, consertar o ciclo da água e criar alguma cobertura, isso vai acabar superando a choia. Ela cumpre seu papel e depois quero que deixe de ser necessária. Recentemente, levei minha família à Native American Seeds, fazenda em Junction, no Planalto Edwards, Texas. Eles recebem cerca de 20 polegadas de chuva, 6 a 8 a mais que eu, que tenho de 12 a 14. É uma diferença grande. Enquanto ficamos em uma cabana lá, que eu recomendo muito, é sensacional, uma experiência incrível, fica no Rio Lano, recomendo demais. Mas enquanto eu fiquei na cabana, notei cholla crescendo por toda parte e ela parece completamente diferente do que vejo aqui no Dust Ups. Na minha fazenda, a gente tem. Ela cresce mais ou menos dessa altura e um grande emaranhado pode ser dessa largura. Lá na Native American Seeds, em Junction, elas estavam crescendo mais ou menos dessa largura e até aqui de altura e cobertas de frutos. Há uma quantidade ideal de suporte para essa planta, se esse fosse meu objetivo, mas não é. Quero usá-la como escora. E então, como eu disse, deixar que ela mesma se torne desnecessária. O que eu reparei sobre a choia foi onde ela estava crescendo e como ela estava crescendo. Não estava crescendo como eu vejo nos dust-ups. Nos dust-ups, ela está em solos rasos, geralmente crescendo sozinha. Na Native American Seeds, ela estava crescendo ao lado de gramíneas e árvores e tinha bastante sombra. Acredito que isso ocorreu por causa da chuva e dos solos distintos. E eu acredito que, se alguém quisesse combater essa planta nesse contexto, a solução seria mais grama, porque a grama é incrível para reter água e solo, e a água é a maneira de se livrar dos cactos. Eliminando os pontos descobertos, você pode cobrir cada espaço vazio com grama, mantendo a água no solo por mais tempo. Uma pastagem bem estabelecida vai superar o cacto como o choia o dia todo. Até mesmo visitando um local real, alguém com experiência em agricultura ou pecuária pode olhar para aquele arbusto e ver um problema. Eu entendo e simpatizo com esse ponto de vista, mas também vejo mais ecologia como a solução em vez de produtos químicos ou capina. No entanto, sou um novato. Você não deve confiar demais nas minhas ideias. É muito melhor se eu mostrar evidências baseadas no que há aqui no rancho em vez de especulação. Vamos caminhar pela encosta ao norte, ao lado do acampamento. Vou mostrar onde a grama é mais densa e onde acho que não haverá choia. Já estabelecemos que o choia e outras plantas espinhosas fornecem cobertura para codornas, ratos canguru e outros pequenos mamíferos, mas isso realmente não responde à pergunta que os fazendeiros provavelmente têm, que é: se você tem essa planta horrível que espeta tudo e quer espetar tudo, por que eu deixaria ela competir com o capim que alimenta o meu gado? Para responder: vamos caminhar por um campo de capim no deserto de Chihuahua. Esta é uma encosta voltada para o norte. E eu espero que, filmando nesse horário do dia, com o sol iluminando tudo por trás, vocês consigam ver todas aquelas espigas de sementes. Então vou fazer uma aproximação para ter certeza de que isso é capim-grama. E o que eu quero que vocês reparem é que esse é o trecho mais denso da fazenda, embora nem seja tão denso assim. E predominantemente o que vocês veem aqui é esse arbustinho aqui, que é o tapete roxo enrugado. Você tem o capim vovó, e tirando alguns trechos de cacto-palma e efedra e um pouco de agave, é basicamente capim. E enquanto caminhamos por aqui, vou tentar mostrar a chola. Quero que vocês tenham uma noção justa de quão comum é a chola crescendo em meio a uma área de capim. E até agora eu nem encontrei uma. Vou tentar manter a câmera apontada para esse lado para que possamos mostrar qualquer chola, não literalmente pular nela, assim que encontrarmos. Até agora eu andei uns 30 ou 40 metros e não encontrei nenhuma. Se você for um espectador cético, e muitos de vocês são, pode me acusar de escolher o local a dedo. Confesso que escolhi esse local porque é o que tem mais grama no rancho, por isso as codornas aparecem. Desculpe, era uma pomba, mas você vê essas aparecendo. Vamos lá, vou te mostrar como elas estão usando essa grama como cobertura.
E no caminho podemos ver o que... Ali estão elas, bem ali, ok? Então elas estavam apenas escondidas no chão aqui, bem ao lado desse mandacaru, e acabaram de pousar naquele arbusto ali. Viu como elas estão reagindo à cobertura? Elas estão pousando em... Bem, nesse caso, elas estão pousando no ocotilo. Porque é um lugar espinhoso e protegido, onde elas também podem me ver de muito longe. Mas vamos até aquele mandacaru onde a pomba pousou. Oh, cara, estou feliz por estar filmando. Fico contente de estar registrando isso na câmera. Pomba é deliciosa. É torturante ver tantas pombas na minha frente. Ok, eu não estou caçando pombas, estou caçando choia e ainda não encontramos nenhuma. Ok, foi aqui que elas pousaram. Foi aqui que aquela pomba apareceu. Foi bem aqui, entre o ocotilo e o prickly pear. Vou seguir andando, acho que a pomba vai ficar bem irritada. Nós pulamos bem daqui, tínhamos prickly pear, agave e ocotilho. Todos esses têm espinhos, né? São muito afiados. Esse é bem óbvio. O prickly pear, acho que você pode acreditar em mim. E então esse agave. Ele tem esses espinhos nas pancas ou nas folhas que são muito firmes. Veja meu dedo esticando. Certo, e nós andamos até aqui e encontramos exatamente 0 choia. Então agora, vamos apenas subir. Quantas jardas são isso? Tem outra pomba? Ah, aquilo é codorna. Aquilo pode ser uma codorna, bem ali no topo da colina. Vou correr até lá e não consigo ver direito, mas consigo ver o contorno muito claramente. Se eu chegar perto e ela sair correndo, é codorna. E se ela levantar voo, é pomba. Vamos direto até lá e ver como o pássaro se comporta. Pomba. Ok, mas devemos achar choia aqui em cima. Ah, eles estão... Ah, cara. Ah, isso está morrendo. Ok. Olha isso. Bem no figo da Índia. Um grande monte disso. É possível que os pássaros se escondam aí de todo jeito. Desculpe, estou tentando pegar minha câmera, mas o estabilizador nem sempre ajuda. Não é surpresa que eles gostem de uma área como essa, porque é meio aberta, mas também cheia de espinhos e protegida. Agora, esse é o tipo de área onde estou esperando encontrar chola. Ah, aí está. Bem aqui. Aqui vamos nós. Chola, bem aqui. Ei, eu prometo, eu não sabia que essa planta específica estava aqui. É só por conhecer o solo e o que está debaixo dos meus pés. E o jeito que eu sei o que tem aqui é pela grama. Não sei se a câmera mostra, mas está vendo essa área sem grama? Como tem alguns arbustos, tem agave, mas não cresce mais nada. O motivo é a profundidade do solo até uma camada restritiva, que nesse caso é o calcário. Nessas superfícies relativamente planas no topo das colinas, a chuva cai, dissolve o cálcio no solo, o cálcio fica em solução conforme a chuva penetra. Porém, o sol evapora a água do solo até 60 centímetros de profundidade. A água vai embora, o cálcio fica, e como o cálcio está lá, não é profundo o suficiente para as raízes buscarem a água de que precisam. Esse capim precisa de pelo menos 30 centímetros de solo superficial e, de preferência, entre 30 centímetros e 1 metro de solo superficial para realmente sobreviver, e é exatamente isso que está marcado. Onde a cobertura do solo acima do calcário é fina, é lá que a choia cresce. Conforme caminhamos e exploramos, você vai ver que a choia não está cercada por muito capim. Ela costuma crescer separada, pois precisa de solo raso, pelo menos no meu rancho. Talvez seja diferente em outros lugares, mas já passei tempo suficiente aqui. Eu vejo os padrões. Derrubar aquela choia criou só um pouco mais de habitat para codornas, e esse não é um vídeo de caça, mas vamos ver se conseguimos encontrar algumas. O motivo de eu estar aqui é construir uma floresta no deserto. E como você pode imaginar, isso custa muito dinheiro. Eu preciso encontrar uma maneira de pagar por tudo isso. Então, como transformar um terreno no meio do nada, o que obviamente é um grande obstáculo, e o motivo de eu ter conseguido por $247 o acre em um ativo de verdade? Bem, o isolamento é um recurso fantástico para caçadores. Claro, tem que ter animais, mas o trabalho que já estou fazendo favorece os animais.
E há muitas espécies invasoras aqui que custam caro para caçar. Os audades são vendidos por US$ 3.000 cada animal. Daniel viu um no nosso comedouro semana passada. E cerca de um mês atrás vimos um alce Roosevelt, que não é o alce nativo que pertence a esta região. Aqui deveriam ser alces das montanhas rochosas, mas nós matamos todos eles. Uma mentalidade de conservação é o que paga as contas, e eu realmente gosto de caçar, mas não é minha atividade principal. Daniel tem sua licença de guia do estado do Texas, e embora eu realmente goste de caçar, não gosto tanto a ponto de querer ser eu a tirar o recurso. Meu objetivo é criar uma floresta no deserto. Se fizermos caçadas guiadas ao longo do ano e isso ajudar nas despesas, faz diferença rapidamente. Então, à medida que continuo estabelecendo habitat e cobertura e trabalhando em direção ao meu objetivo de uma floresta no deserto, a caça é uma forma potencialmente lucrativa de compensar muitas das despesas. A principal limitação, é claro, é o número de animais. Os animais de caça aqui são um recurso limitado e eu sou muito consciente em relação à conservação. Eu não quero colher mais do que a terra pode sustentar. Na verdade, temos uma quantidade significativa de codornas aqui, mas não o suficiente para justificar trazer caçadores. Ainda não, às vezes vemos um bando perto do acampamento. Agora que o alimentador de animais funciona e distribuímos muita comida de graça, vemos codornas com frequência nesse local. Elas gostam de comida de graça, assim como todo estudante universitário do mundo. Mas, muito importante, também há lugares para se esconder por perto, incluindo chola. A única codorna que já cacei foi a codorna Bob White, e essa é muito fácil de chamar porque você tenta assobiar Bob White. Mas esse chamado aqui é inútil porque temos a codorna de Gambel, e a codorna de Gambel é muito mais difícil de imitar. Eu vou trapacear. Tenho alguns sons gravados no celular e vou tentar tocá-los para ver se as codornas respondem. Antes, aviso que isso pode não funcionar. É difícil fazer sob demanda. Vamos descer lá. Vou pegar a espingarda porque temos tido muitas queixadas por lá e se eles estiverem bravos, eu vou perder. Aqueles são os pneus que eu perdi tentando fazer algumas derrapagens induzidas, mas conseguimos recuperá-los. Acho que este é o melhor lugar para sair do leito seco. Eu não venho aqui desde que Daniel instalou o comedouro. De qualquer forma, eu tenho que entrar aqui. Vou instalar a câmera de caça, então vamos dar uma olhada. Deixamos essa abertura na cerca porque o gado não faz curva desse jeito. Então isso permite que todos os queixadas e cervos mula entrem, embora eles possam pular a cerca e mantém o gado do lado de fora. Não é o ideal que eu esteja aqui agora. Eu preciso de um minuto para instalar a câmera de monitoramento. Vamos tentar mais uma vez.
Bem, as codornas não estão aqui esta manhã, mas eu queria mostrar isso para vocês, porque tem choia absolutamente por toda parte e isso não tem nada a ver com codornas. Mas toda essa choia, seja a choia bastão de caminhada ali, ou essa choia árvore de Natal, essa é a razão pela qual essa área em geral tem codornas, porque ela está aqui. Tem um grupo aqui, tem outro aqui, um pequeno, e aí você tem esse bem grande, bem aqui. Tem alguns crescendo ao lado desse teatro com o opatilo, tem alguns aqui, então tem muitos aqui, aqui, aqui. Tem muitos lugares espinhosos para um passarinho correr, entrar no mato e se esconder. Mas para as codornas prosperarem, não basta ter pequenos trechos isolados. É preciso áreas maiores e mais densas, como no leito do rio seco onde você me viu andando. Apesar de ser muito odiada, acho que a fruta da choia tem um gosto bom. É um pouco ácida, mas dizem que rende uma geleia excelente. Então vamos aproveitar o fruto literal dessa planta, e ver se a gente consegue transformar isso em algo delicioso. Nunca tentei fazer isso. Acho que essas frutas já são suficientes, até mais do que preciso. O que você acha? Ainda está aí dentro. Certo. Agora vamos para o teste do pote. Parece que vai ficar bem próximo. Então, a primeira coisa a fazer é tirar os gloquídeos dessas frutas porque eles são perigosos. E é para isso que isso serve. Tenho algumas frutas de choia levemente salteadas. Acho que não tem muito o que tirar. Então aqui está o meu concentrado. Não é tanto quanto eu esperava, mas posso adicionar mais água dependendo do sabor que vou testar agora. Eu preciso limpar o... Está bom, não está muito doce, o que significa que vai ficar delicioso depois que eu adicionar o mel. Acho que vai ficar bom. Então, conforme isso cozinha, obviamente não vai render muito. Deve ficar delicioso. Quero dizer, é metade mel, então claro que é bom, mas tem um sabor frutado bem agradável.
Só preciso cuidar bem e garantir que não vire caramelo. A cor está mudando, está ficando mais escura, mas ainda não está muito forte. Isso não será uma geleia, pois não tenho pectina. Talvez seja mais correto chamar de xarope. Então parece que isso aqui já reduziu bastante e eu praticamente preciso tirar do fogo. Caso contrário, vai acabar virando... Bom, estamos quase lá. Vou deixar cozinhar só mais um pouco. Isso aqui, xarope é uma descrição muito melhor e esse rendimento é ridiculamente baixo. Acho que teremos o suficiente para 2 torradas. Definitivamente, o cheiro está bom. Está bom. É um aroma tão agradável, tipo frutado com mel, obviamente. Você quer um pouco de torrada? Acho que vamos mover um pouco da torrada. Vamos garantir que teremos um pouco de pão. Vamos ter só para 2 fatias e ainda vão ficar finas. Quero dizer, é torrada. Posso servir para você? Por enquanto está bom, pois sei que não tem muito. Não, ainda tem bastante. É que eu trouxe a panela para fora e obviamente engrossou bastante. Basicamente transformar isso em mel de shoyu. Parece bom, mas caramba, eu achei que tinha o suficiente. E isso aqui ficou ridiculamente pequeno. No começo parecia mesmo que, isso vai ser o suficiente, sabe? Várias fatias de pão. Não. É um sabor sutil. O mel não está dominando. Tipo refrescante. É bem suave. É bem refrescante. Sei disso porque continuei usando fora das câmeras. Mas não é super doce, o que eu gosto. Ai, é surpreendentemente suave. Eu tive que andar. Bem, acho que não andei tão longe. Talvez Sim. meio quilômetro de caminhada por um pouquinho de geleia. É uma colheita modesta, mas vamos melhorar com o tempo. Shoya não é a única planta odiada com que trabalho. Veja este episódio. Fazendeiros detestam essa erva, mas ela pode salvar meu rancho no deserto.